De volta aqui, ainda sobre a ferramenta da caneta, a gente vai estar abordando mais duas ferramentas aqui deste conjunto de ferramentas. Então vamos lá, eu vou dar aqui um Ctrl J para mim poder estar duplicando aqui a camada e estar mostrando o resultado final para vocês. Agora aqui na ferramenta Pen Tool, eu vou ter a opção de escolher essa ferramenta, Freeform Pen Tool, que é a ferramenta da caneta para forma livre. Então aqui, ó, como vocês podem ver, escolhi aqui esta opção. Eu vou clicar aqui, ó, e é como se eu estivesse desenhando sobre a minha composição. Eu vou clicando aqui, vou arrastando. Como vocês podem ver, eu vou selecionando a minha composição. Como se fosse a ferramenta de pincel e eu estivesse colorindo minha composição, eu vou clicando e vou arrastando. Mas como vocês podem ver, não fica tão perfeito, pois aqui eu estou fazendo pelo mouse. Talvez você fazendo por uma mesa gráfica, você atingiria um pouco mais a perfeição. Eu geralmente uso a ferramenta de Pen Tool, mas não uso essa de edição livre. Chegando no final aqui, como vocês podem ver, já apareceu a bolinha sobre a ferramenta. Eu vou soltar e automaticamente ela já vai ter feito a seleção de forma livre. Porém, como vocês podem perceber, muitos pontos aqui não ficaram tão perfeitos, ficaram totalmente torto, totalmente com uma rebarba grotesca. Então eu tenho a opção aqui dentro do conjunto de ferramentas da caneta em escolher esta ferramenta aqui, Convert Point Tool, conversão de pontos, certo? Como vocês podem ver, cliquei e arrastei para selecionar a minha seleção, automaticamente ela me deu alguns pontos que a própria ferramenta de marcação livre da caneta já me dá esta opção. Então aqui eu tenho a opção de estar ajustando de uma maneira que fique melhor a seleção da minha composição. Com a tecla Ctrl, eu posso estar clicando sobre o ponto e estar arrastando ele. Eu clico aqui no quadradinho, como vocês podem ver, com a tecla Ctrl e arrasto. E ele vai ajustando sobre a minha composição. Aqui eu também tenho a opção de estar usando as alças de mira, que é aquela função que eu mostrei na aula anterior. Eu posso estar segurando a tecla Alt, tá dando segmento aqui para o próximo ponto e tá segurando a tecla Alt e estar arrumando as laterais. Com a tecla Ctrl eu aperto e vou segmentando as minhas linhas. Então aqui eu vou retocando de maneira que fique um pouco mais perfeito sobre a minha composição. Vou ajustando até que eu consiga um resultado legal. Pronto, feito isso, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou vir aqui com o botão direito, Make Selection. Aqui vou manter no 0, Filter Radius e New Selection. Eu vou dar um OK. Automaticamente eu vou ter feito a seleção da minha composição. Aqui, como vocês podem ver, não fica tão perfeito, pois eu usei a ferramenta de seleção da caneta com a mão livre, ferramenta livre da caneta. Mas mesmo assim, eu vou dar um Ctrl J aqui para vocês verem. Como vocês podem perceber, já deu para fazer um recorte bem maneiro aqui. Depois poderia estar ajustando os cantos com a borracha ou alguma outra ferramenta. Porém, esta aula é para você estar dando uma olhada aí na Freeform Pen Tool, ok? Freeform Pen Tool e também no Convert Point Tool, que é a ferramenta de conversão de pontos e a ferramenta de transformação livre da caneta. Espero que tenha ficado claro. Pegue a ferramenta aí, faça um teste,
dentro da sua composição, faça um recorte aí, primeiro com a ferramenta Pen Tool e depois com a ferramenta Freeform Pen Tool, para você entender o conceito de cada uma delas.